Olá, olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio número 7. Essa semana a gente vai ouvir a história da Juliane. Gorda, na praia, de biquíni ainda. Credo! Quais será que são as experiências e as vivências das pessoas gordas que têm frequentado as praias desse mundo aí, né, gente? A gente sabe que existe uma grande dificuldade em lidar com a existência do corpo gordo e uma mania insuportável que as pessoas normalizaram ao longo dos anos de opinar no corpo alheio, de falar sobre o corpo alheio. E isso está extremamente ligado, extremamente relacionado com uma piora da condição de saúde dessas pessoas, porque a estigmatização de peso está vinculada ao surgimento de várias condições de saúde mental, e alguns estudos apontam, inclusive, que quanto mais estigmatizada uma pessoa é no meio em que ela está vivendo, pior a condição de peso dela vai ficando ao longo do tempo. E aí, minha gente, eu quero contar para vocês a história da Ju, que tem uma vivência aqui, uma experiência muito interessante, inclusive, já que ela é uma mulher gorda que há um bom tempo vem olhando para a saúde dela e também vem se letrando em gordofobia. E ela está disponível aí para desafiar alguns estereótipos e entendeu ao longo da vida onde que é esse ponto de equilíbrio dela entre saúde, corpo, peso e tal. Ela reconhece até que gostaria de ser mais magra, ela gostaria de pesar menos, mas que mesmo se esforçando muito, a vida dela fica muito difícil para que ela consiga ter um corpo dentro dos padrões. E aí acaba que essa conta não fecha. Ela já foi muito mais magra, ela também já foi muito mais pesada do que ela é hoje. E ela se reconhece, assim, que ao longo da vida ela sempre foi muito dependente de um corpo ideal para ser feliz. Ela viveu muito tempo lidando com essa dificuldade de lidar com o corpo, de entender o corpo dela. E quando ela conseguiu, assim, ser mais magra, quando ela conseguiu ter um corpo ainda menor do que o que ela tem hoje, ela tinha que se dedicar, e aqui o dedicar com aspas bem grande, viu, gente? Que tinha que se dedicar muito. E hoje, e por isso as aspas, ela vem reconhecendo que essa dedicação em alguns momentos foi patológica, em alguns momentos não fazia sentido. E que esse espectro de alterações no comportamento alimentar e na relação com o corpo dela influencia diretamente no peso e na condição de saúde geral dela. E aí, gente, nesse processo que a Ju foi vivendo de se ver mais gorda numa fase, mais magra na outra, entender como que estava relacionado ao corpo, ela começou cada vez mais a se permitir viver coisas que em outros tempos ela não vivia. E ir à praia era uma delas. Ir à praia era uma das coisas que a Ju mais amava fazer. E que em vários momentos ela deixou de fazer, ela deixou de ter essa experiência de se permitir relaxar no final de semana na praia, por conta do corpo dela, porque ela sabia que ali é um espaço em que os corpos são muito visados, são muito comentados, são hostilizados, e ela conviveu sempre com a impressão de que ela não podia estar ali. Teve um dia que ela estava indo à praia com uma amiga, que também é uma mulher gorda, uma das melhores amigas dela. E as duas, assim, tinham uma energia, uma vibe, uma conexão, um papo. Era muito legal sempre que as duas estavam juntas. Sabe aquela pessoa que a gente sabe que se tu vai fazer qualquer coisa com ela vai ser muito legal, por mais simples que seja? As duas tinham esse tipo de relação. E elas amavam essa coisa de dar um rolê na praia, o verão, o sol, uma caipirinha. E nesse dia em especial, a Juliane, ela tinha acordado inspirada. Levantou, fez exercício, tomou um bom café da manhã, botou um biquinão, arrumou a bolsinha de praia, botou aquela saída de praia, aquele vestidinho clássico e partiu. Tava um daqueles dias ensolarados, céu de brigadeiro, não tinha uma nuvem, nem se tu procurasse tu conseguia achar uma nuvem. E aí a Ju passou, pegou a amiga dela e já no carro elas estavam conversando sobre como cada vez estava mais tranquilo para elas irem à praia. E outros espaços, assim, que geralmente são mais normatizados pelo desenho do corpo, né? Pelo tamanho do corpo. Mas elas reconheciam, assim, que ao longo desse tempo, elas estavam cada vez lidando melhor com essa exposição e se permitindo, se colocando, se impondo.
Teve uma fase que ela entendeu, assim, que lidar com o estilo de vida era a única forma dela conseguir ser mais magra, né? De fato, no longo prazo. E ela já teve, como eu falei, algumas fases em que ela conseguia ter um corpo mais magro e ela se sentia melhor com isso. Mas percebia que acabava desequilibrando em outras áreas da vida, acabava perdendo contato com pessoas que ela gosta, precisava ficar passando fome, e isso tirava a concentração dela, trazia até um certo cansaço, a cabeça dela não ficava muito legal. E aqui, gente, eu quero até deixar bem claro na minha fala, porque tem um povo aí que tá tentando me cancelar com coisas que eu nem falei e vindo com uma visão super extremista em cima das minhas falas. Então, eu vou começar a ser mais enfático aqui para deixar as coisas bem esclarecidas. A Juliane, gente, apesar de estar se letrando e se entendendo e se respeitando, ela não romantizava a obesidade de nenhuma forma. Ela sabia que a condição de peso dela, sim, podia aumentar o risco de outras doenças, como várias coisas, né? Como várias coisas que a gente está exposto o tempo todo. E ela não aceitava só ser reduzida a isso. Ela super se cuidava, treinando 4 vezes por semana, comendo super bem na maior parte das refeições. Tanto que ela tá com peso estável há um bom tempo, né? Já faz alguns anos que ela vem nesse processo de que o peso dela tá estável. Mas ela fazia ali umas 4 refeições um pouco diferentes na semana, tomava um vinhozinho no final de semana, sempre ali no máximo uma meia garrafa. Mas isso já era suficiente para não deixar com que ela perdesse peso. E a gente sabe que essa é a realidade de muitas pessoas, né? Que falta tem pouco ali para abrir mão. E que às vezes abrir mão disso tem um custo muito alto. E aí, ao longo do tempo, ela foi entendendo mais esse estilo de vida, encontrando algo um pouco mais equilibrado, com um corpo que ela se sentisse bem na maior parte do tempo, pelo menos, e construindo uma atenção integral, de fato, ao que ela queria viver, com a saúde, com a vida dela. E quando a gente fala, né, de uma pessoa gorda que não quer emagrecer, as pessoas já fazem uma leitura de que essa pessoa não está fazendo nada para cuidar de si, que essa pessoa é uma desleixada, uma descuidada, e como a gente bem sabe, não é bem por aí. Enfim, gente, eu sei que a Juliane e a amiga chegaram na praia, rolou todo aquele momento, felizes e tal, descendo do carro, pega a bolsa, cadeirinha, óculos, chapéu, e elas super arrumadas, produzidas, felicíssimas. Foram entrando na praia na trilhinha, e quando elas chegaram assim na faixa de areia, tinha alguns grupos de pessoas. E a Ju, ela teve a sensação de que uma das mulheres tinha falado algo sobre ela, mas ela preferiu fingir que não era com ela, até porque como ela não tinha ouvido, às vezes tá noiada, sei lá, tá criando coisa na cabeça dela, né? Ficou quieta, continuou. Elas abriram a canga, pegaram um solzinho, rolou mergulho. E, gente, elas estavam muito plenas, assim, felizes, felizes, felizes. Plenitude era a melhor palavra para descrever o momento. E aí, gente, é óbvio que vai ter uma tretinha, uma confusão, um negócio. Por quê? Não dava pra Ju, em alguns momentos, ficar quieta. E eu acho essa atitude excelente. Por mais que tenha um envolvimento emocional nesse tipo de situação que aconteceu aqui, que eu vou contar pra vocês na sequência, eu acho que a Ju arrasou. Ela é uma mulher que há alguns anos vinha estudando sobre gordofobia, e entendendo cada vez mais esse rolê de ser uma mulher gorda. Porque a partir do momento que tu entende que, tá, peraí, eu vou ter que lidar com isso ao longo da vida. E as pessoas me hostilizam por isso. Ela começa a ficar ao longo da vida dela cada vez mais atenta e vai, inclusive, se defendendo para ter algum tipo de sanidade mental, enquanto tenta não engordar mais. Porque essa basicamente é a vida dela, né? Ser uma pessoa gorda pode piorar muito a nossa saúde mental e fazer engordar ainda mais. Olha só a loucura da gordofobia estrutural, né? E nesse caminho de relação com peso e tal, ela já tinha comprado briga algumas vezes pra expor o ponto de uma pessoa gorda. Porque é minimamente sobre isso, né? É sobre, cara, eu tô passando, tu tá falando de mim. Por quê, sabe? Que isso? E aí, gente, elas estavam lá, ela já tinha tido aquela primeira impressão, mas ficou na dela. E aí ela foi passar por um desses grupos pra pegar uma água de coco. E bem na hora, ela ouve: nossa, eu jamais teria coragem de usar um biquíni se eu fosse gorda que nem ela, né? E a mulher apontava pra amiga da Ju, que é um pouco mais magra que ela, inclusive, enquanto falava isso. Gente do céu, a Ju deu uma aula pra essas mulheres que vocês não estão entendendo. Estar no lugar de opressão e ainda assim se posicionar é uma das coisas mais densas, eu acho, que uma pessoa pode enfrentar, assim.
Mas quem consegue fazer isso apresenta realmente uma coragem louvável, né? Não deveria ser assim, a gente não deveria ter que ver pessoas gordas se defendendo e se impondo, isso já deveria estar muito mais avançado, né? A conversa sobre o estigma de peso aqui no Brasil, ela é super rasa, as pessoas não estão prontas mesmo para lidar com uma discussão mais profunda, e por isso que a gente tem que continuar falando disso, continuar levando informação sobre isso. Mas, gente, a fala da Ju ali foi de uma pessoa letrada, de uma pessoa que está estudando, de uma pessoa que está atenta à existência dela, quem ela é aqui, né? Com licença, normalmente eu não falaria nada, mas eu me sinto um pouco cansada e acho justo que eu fale. A gente tá cansada desse tipo de pensamento, a gente tá cansada de ouvir esse tipo de coisa. É muito triste ver outra pessoa, ainda mais sendo uma mulher, reproduzindo esse tipo de colocação, sabe? Cada uma de nós, a gente tem histórias, a gente tem vivências, e eu te garanto que, primeiro, ela sabe que é gorda, e segundo, ela tá muito feliz usando aquele biquíni lindo que ela tá. Um corpo gordo não deveria ser comentado em nenhum círculo, nem mesmo o mais íntimo. Rolou aquela pausa silenciosa e constrangedora, assim, e a Ju simplesmente virou as costas e foi saindo. Nossa, me desculpe, não foi minha intenção. Você não precisa falar nada. Simplesmente não repete mais isso que eu fico satisfeita. Tchau. E aí ela saiu linda, desfilando pela areia. E as outras ficaram em silêncio, sem saber como retrucar. Até porque, né, gente, me poupe. A Ju andou bem demais e não tem muito o que falar. Não tem muito como ter uma tréplica para esse tipo de colocação. Porque é isso. Quando alguém se vê nessa situação, as pessoas talvez até se deem conta que elas podem achar que é um comentário inofensivo. Ela pode achar que é um comentário muito mais sobre ela do que sobre a amiga da Ju. Mas não é. A gente ainda tem uma cultura, e está muito enraizado nos nossos círculos e na nossa convivência, em que a gente pode falar do corpo alheio, em que a gente pode criticar uma pessoa pelo seu peso, sem conhecê-la, sem saber da história dela, e a gente invade um espaço, a gente ultrapassa um limite que causa doença mental na vida das pessoas. Não falar sobre isso, não discutir isso, passa a ser extremamente problemático no convívio que a gente está tendo, né? E aí a história da Ju vem para nos mostrar que, infelizmente, a gente vai precisar se colocar, a gente vai precisar conversar, a gente vai precisar sinalizar os momentos de desconforto que a gente tem, para que a gente consiga cada vez mais pertencer e se sentir bem no nosso ambiente para, de fato, cuidar da nossa saúde de forma integral. E me diz uma coisa, tu tens convivido com situações constrangedoras por conta do teu peso? Como que tu tem lidado com elas? É muito importante que a gente lembre de cuidar dos nossos pensamentos, de cuidar da nossa mente dentro desse contexto, hein? Fica à vontade para me mandar a tua história, seja no e-mail ou seja no direct do Instagram, que eu vou adorar compartilhar ela por aqui também, com toda essa grande comunidade de pessoas que tem se reunido para discutir estilo de vida, discutir saúde, alimentação saudável, exercício, mas também o cuidado com a nossa existência, o cuidado com a nossa cabeça e essa compreensão muito mais ampla de que o peso é uma condição da nossa vida que vai nos acompanhar a longo prazo e ela não deve definir nada a respeito das nossas vidas.